Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, no capítulo 13, versículos 38 até o finalzinho do capítulo 13, versículo 52. Diz a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós vemos aqui a continuação da primeira viagem missionária de Paulo e o seu time, a sua equipe. Paulo e Barnabé então saíram lá de Jerusalém, na verdade eles saíram de Antioquia da Síria, mas muito provavelmente eles passaram por Jerusalém para receber a bênção dos apóstolos antes de irem para Seleucia, e Seleucia navegaram para a ilha de Chipre. Chegando em Chipre, passaram por Salamina, depois de Salamina, Pafos, eles atravessaram a ilha e subiram para a cidade de Atalia ou Antália, uma cidade que existe até hoje nos nossos dias, e depois foram para para Antioquia da Pisídia, então na região de Perge, depois nós vamos ver Icônio, Listra e Derbe. Então nessa região, João Marcos abandona a equipe missionária, muito provavelmente por causa de um surto de malária, segundo alguns estudiosos. Nós não temos biblicamente aqui o motivo claro do abandono de João Marcos. No entanto, nós vemos a equipe missionária ainda motivada, continuando a fazer o seu trabalho ali na cidade de Antioquia da Pisídia. Há um grande movimento nas sinagogas. Paulo e Barnabé procuram a sinagoga para trazer uma palavra, e as pessoas ouvem essa palavra, uma palavra expositiva, histórica, desde Abraão até Jesus, mostrando que Jesus é aquele que vem para cumprir a lei de Moisés, aquele que está ali como um fator da promessa dada a Abraão. Então foi conectando os pontos aí entre os personagens principais da história do judaísmo, e ao chegar nesse ponto em que eles entregam a palavra do Senhor, o evangelho completo, as pessoas ficam sedentas, querem ouvir mais e pedem para que Paulo e Barnabé preguem mais na semana seguinte. Isso é muito interessante. O texto
do versículo 38 até o versículo 40, nos diz que Jesus é aquele que veio para proclamar o perdão dos pecados e justificar aquilo que a lei não justificava, porque a lei tinha a intenção principal de trazer condenação. A lei tinha a intenção de mostrar quão santo era Deus e o quão pecador era o homem. E esse gap entre o homem e Deus era suprido por meio dos sacrifícios, e o sacrifício era um mecanismo de o homem alcançar a Deus. Esse mecanismo foi instituído pelo próprio Deus na lei mosaica, no entanto, não era um mecanismo completo. E vem Jesus Cristo para operar o perdão dos pecados de uma vez por todas. Nós podemos ver isso muito claramente no livro de Hebreus, onde nós temos a explicação de como funciona essa obra de Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito, substituindo o sacerdote do Antigo Testamento, que era a conexão entre o homem e Deus. Não havia esse livre acesso entre o homem e Deus. Jesus Cristo agora faz essa ponte e ele é o perdão dos pecados, ele proclama o perdão dos pecados por meio do seu sangue derramado na cruz. Quando chegamos a esse clímax da mensagem de Paulo e Barnabé, as pessoas ficaram sedentas, queriam ouvir mais dessa mensagem e pediram para que eles pregassem no sábado seguinte. Quando eles voltaram para pregar no sábado seguinte, a cidade toda praticamente parou para ouvir a mensagem de Paulo e Barnabé. E eu quero fazer aqui uma pergunta de reflexão para cada um de nós. Onde está a nossa sede pela palavra de Deus? Sabe, onde está essa paixão pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra, pela pregação, por ouvir uma mensagem? Nós estamos vivendo tempos bem difíceis, tempos em que nós precisamos de uma palavra de encorajamento, de consolo, mas será que nós estamos dispostos realmente a ouvir essa palavra de encorajamento? E a palavra bíblica, né? Porque o que nós temos ouvido muito é autoajuda, outros tipos de assuntos que até contribuem para o nosso crescimento. No entanto, o nosso crescimento espiritual só pode ser dado por meio do estudo da palavra de Deus, porque é ela que preenche o vazio do nosso ser, é ela que traz maturidade para nós, é ela que faz com que a gente abandone o leitinho espiritual e vá para o alimento sólido. É ela que nos traz essa maturidade espiritual a qual nós devemos buscar para que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui na terra, como cristãos, como pertencentes a este reino aqui na terra, essa igreja que Ele mesmo instituiu. Onde está a nossa sede pela palavra de Deus? Onde está o nosso fervor em ouvir, em buscar a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus? Onde está a nossa paixão pela palavra de Deus? Aquela cidade de Antioquia da Psídia mostrou ali que havia uma grande sede pela palavra de Deus, as pessoas estavam sedentas, querendo ouvir a palavra de Deus, e a cidade praticamente parou diante dos missionários que trouxeram a palavra do Senhor. Nisso, os judeus ficaram com muita inveja e procuraram blasfemar contra a equipe missionária, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Imagine só a situação. Paulo e Barnabé ali pregando diante de uma multidão de pessoas e de repente alguns aparecem ali contradizendo o seu ensino. Não havia caixa de som naquela época, imagine só a situação, a muvuca que virou aquele negócio ali. Então eles responderam corajosamente para os judeus que era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Então, em primeira instância, a palavra de Deus foi pregada aos judeus. No entanto, eles resistiram à palavra de Deus, eles não se acharam dignos da vida eterna e a palavra então é voltada para os gentios. Graças a Deus por isso, porque nós temos livre acesso a Deus a partir dessa ação que Paulo e Barnabé, também outros antecessores, tiveram. Depois, no final,
do texto de hoje, no versículo 48, diz que os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e muitos creram, aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Nós temos aqui um indício forte de que a vida eterna é algo que Deus designou para alguns e para outros não. Uma doutrina da predestinação aqui bem ainda imatura, vamos dizer assim, claro, porque depende de outros versículos para sustentar essa doutrina. No entanto, nós cremos que essa predestinação é na perspectiva de Deus. Deus olha para a criação, para aqueles seres criados, para a pessoa que está ali ouvindo a palavra, e Ele vê na pessoa se essa pessoa possui fé suficiente para herdar a vida eterna. Então, aos olhos de Deus, Deus já sabe se essa pessoa vai ou não resistir à graça ou não, né? Então, a graça de Deus é manifesta na vida desse indivíduo, e esse indivíduo tem a possibilidade de dizer sim ou não diante de Deus. Claro que aos olhos de Deus, Deus já conhece o coração do homem, e Ele vai atrás do ser humano pecador, mas Ele vai manifestar a sua graça de acordo com o seu plano maior. Então é impossível o homem resistir a essa graça que Deus manifesta. No entanto, aos olhos humanos, nós podemos muito bem ver que tem muita pessoa que nega a graça de Deus, que nega Jesus Cristo, que nega a fé, que abandona a fé, enfim, né? Nós sabemos que na perspectiva humana tem esse fator de livre-arbítrio, como alguns estudiosos chamam, né? Mas nós sabemos também que existe essa predestinação dada por Deus. E por último, aqui no versículo 49, diz que a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, e os judeus incitaram algumas mulheres de alta posição, mulheres religiosas de elevada posição, e os principais da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, que foram expulsos do território dessa cidade. Eles precisaram sair correndo, eles foram para Icônio. Mas Lucas faz questão de ressaltar no versículo 52 que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E uma outra pergunta que faz nos refletir hoje é: o que te traz alegria? Esses queridos aqui estavam passando por perseguição, estavam passando por um momento difícil em suas vidas. Eles queriam pregar o Evangelho, mas são impedidos por aquelas pessoas de alta posição na cidade, que foram incitadas pelos próprios judeus. No entanto, eles tinham o coração cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós buscamos os prazeres para nós mesmos, buscamos a nossa própria alegria em detrimento da alegria de outros, ou buscamos apenas isso na nossa vida e esquecemos do principal propósito para o qual nós fomos criados, que é a glória do Senhor. Então, nós precisamos pensar muito bem quais são os fatores que nos trazem alegria, o que realmente nos traz alegria. Para aqueles discípulos, mesmo passando por uma perseguição ferrenha, eles entenderam que a alegria deve estar no Senhor, deve estar em cumprir o propósito, cumprir a missão que o Senhor lhes tinha ordenado. E, portanto, mesmo com perseguição, mesmo em tempos difíceis, eles tinham essa alegria em seus corações. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu e você temos a oportunidade de cumprir a missão que Deus tem nos dado. Não importa as circunstâncias, não importa o tempo, não importa a tempestade ao nosso redor, não importa o furacão que está ao nosso redor. Nós vamos continuar firmes na nossa missão, cumprindo o propósito do Senhor, e assim nós encontraremos a alegria do Senhor superabundando em nossos corações, assim como a plenitude do Espírito Santo. Vamos orar?
Pai Celestial, muito obrigado a Deus por este estudo, obrigado pelo dia de hoje, obrigado Deus porque por essa narrativa do livro de Atos nós entendemos que a nossa alegria deve estar sempre no Senhor e que nós devemos desenvolver essa paixão pela Sua palavra, esta sede, este anseio por estar na Sua presença, por aprender com o Senhor, por estudar, ó Deus, a Sua palavra, que em nome de Jesus o Senhor desenvolva isso em nossos corações e que no dia de hoje nós possamos cumprir o seu propósito, a sua missão e encontrar a alegria plena para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas aí do seu grupo de WhatsApp. Vai mandando nos grupos, essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, essa palavra do Senhor precisa chegar a todos que precisam ouvir, né? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro aqui das novidades, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e até o próximo devocional. Tchau, tchau.